de tudo que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jesus disse que é do coração que procedem os maus desígnios. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, eu acho, verso 1, Paulo diz assim: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O apóstolo aqui está dizendo que existem impurezas que são da carne e existem impurezas que são do espírito, e que nós deveríamos nos purificar de ambas, as da carne e as do espírito. As da carne são mais visíveis, é mais fácil perceber. Os pecados da carne, por assim dizer, se percebe com maior facilidade, fica mais evidente. Inclusive, se pode corrigir com mais facilidade, se pode disciplinar na igreja com mais facilidade. Mas como disciplinar alguém por uma impureza do espírito? Por uma atitude errada? É complicado. Porque quase que invariavelmente a pessoa que é suspeita de estar tendo uma postura errada de coração pode sair com a resposta mestra, né? Você está me julgando. Você não vê meu coração. Você não pode dizer que a minha intenção é esta. Por isso há necessidade de que cada um se purifique disto e vigie com toda seriedade e sinceridade sobre o seu próprio coração, no temor de Deus, como recomenda o apóstolo. Vamos tentar ilustrar, baseado em uma situação bíblica, o que seria uma impureza do espírito. Olhemos a história de Davi e Saul. Como a igreja hoje administraria o pecado de Davi e o pecado de Saul? Quando lemos o livro de Samuel, nós não vamos ler os textos agora, vocês podem conferir depois. E depois lemos, depois da morte de Saul, lemos a continuidade da vida de Davi e comparamos em uma perspectiva humana o pecado de um e o pecado do outro. Ficamos ali com uma interrogaçãozinha perguntando: puxa vida, quase sentimos pena de Saul. Porque assim, Davi, ele adulterou com a esposa de um dos seus melhores amigos. Era um dos 30 valentes de Davi, não era um desconhecido. Davi conhecia aquele homem de perto, aquele homem esteve nas batalhas com Davi. Aquele homem expunha a sua vida para proteger a vida do rei. Era um dos 30 valentes de Davi. O pai daquela mulher se chamava Eliã, o pai de Batseba. Também ele era um dos 30 valentes de Davi. Davi traiu dois amigos, dois homens que muitas vezes expôs a sua vida para protegê-lo. Davi os traiu muito tranquilamente. A mulher engravidou. Davi com sua cabeça disse: que vou fazer agora? Segundo a lei de Moisés, se ela é uma adúltera, tem que ser apedrejada. O marido dela está na guerra, ela vai aparecer aqui grávida, vão apedrejar essa mulher. Só tem um jeito: vou mandar chamar o marido para que tenha um tempo em casa de férias, e aí você explicará a sua gravidez. E manda chamar Urias. Mas Urias não era um homem qualquer. Davi o chamou e disse: Urias, como vai a guerra, como está aí, me dê notícias lá da batalha e tal, está assim, está bem, etc. Bom, sentemos aqui, nos alegremos, agora você pode ir à sua casa descansar a sua esposa. E Urias não foi, ficou na escadaria lá do rei.
dormiu lá com os soldados. No outro dia se disse a Davi: olha, Urias ficou aqui, não foi na casa dele não. Davi chama Urias de novo, bota ali vinho para dentro. Urias bebe com Davi, bebe, fica meio bêbado. Diz: agora você vai descansar com sua esposa. Ele disse: o meu comandante Joabe e meus companheiros de guerra estão expostos ao tempo, às intempéries, estão em batalha, e vou eu me deitar com minha mulher longe de mim? Não era um homem qualquer, era um homem digno, e não foi. E Davi disse: não tem jeito. Se esse homem volta e encontra a mulher dele grávida, vai ser um problema. Então ele tem que morrer. E aí eu caso com ela e resolve o problema. Não há notas de perversidade nisso? Como nós trataríamos o irmão que fizesse assim? Isso é típica impureza da carne. Qual foi o pecado de Saul? Nenhuma visão superficial não se percebe muito, porque o que se destaca ali, quando Deus proíbe a Samuel de interceder por Saul, Deus rejeita Saul e diz a Samuel que ele não interceda mais por Saul, porque Deus mesmo o rejeitou. A situação que ilustra isso é uma questão de desobediência, que Saul se recusou a fazer o que Deus havia mandado ele fazer. Mas quando damos uma lida mais cuidadosa em toda a história de Saul, vamos perceber outra coisa. Saul tinha o seu coração no trono. Saul nunca se viu como um servo de Deus. Saul se via como rei de Israel. E Saul queria para si uma honra que era devida a Deus. E Saul buscava um reconhecimento e uma glória que Deus não divide com homem algum. Havia uma mácula no espírito de Saul, e não havia espaço para Deus governar sobre aquele espírito. Não dá para traçar toda a história deles aqui, mas vamos pegar duas situações pontuais que diferenciam o espírito de Davi e o espírito de Saul. Uma delas, quando Saul foi flagrado em uma desobediência clara a uma ordem de Deus, e Samuel o repreendeu, ele se explicou muito. Primeiro, aquelas coisas que eram favoráveis, ele dizia assim: eu fiz, nós fizemos. Nas coisas que eram reprováveis, ele disse: o povo fez, eles fizeram, não fui eu. Mas no fim de tudo, quando ele não tinha mais por onde escapar, ele disse assim: está certo, eu errei, pequei, mas Samuel, vem e honra-me perante os anciãos de Israel. Havia um desejo, uma necessidade de honra, de reconhecimento em Saul que era insaciável. Saul não estava preocupado em agradar a Deus ou buscar a glória de Deus. Saul queria honra para si mesmo. Vamos dar uma olhada agora em qual foi o comportamento e reação de Davi nas duas vezes que a Bíblia relata de pecados grosseiros de Davi. Primeiro foi este, do adultério com a mulher de Urias.